Muitos desejam, poucos agem. E entre desejar e conquistar, existe uma palavra que muda tudo: ação. Sim, se existe desejo, mas falta ação, significa dizer que você não vai conquistar, que você não vai realizar isso que você deseja, porque está apenas no plano mental. Você não colocou em ação, você não colocou o movimento necessário para conquistar isso na sua vida. E muitos sonham, né, com uma vida melhor, né? Quantas e quantas vezes você aí já sonhou com uma vida melhor, mas deixou o medo, a preguiça e a dúvida parar em você. E a verdade é que se não existe ação, não existe realização. E enquanto você pensa demais, outros estão indo lá e conquistando. Outros estão agindo para conquistar. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o porquê você trava e como você sair dessa paralisia e começar a materializar aquilo que você deseja na sua vida. Porque olha só, eu era uma pessoa muito procrastinadora, muito reclamona, né, e vivia reclamando, desejando demais, fazendo de menos. Até que eu entendi que se eu quisesse conquistar alguma coisa, eu precisava me colocar mais em movimento do que ficar pensando, imaginando, pensando, imaginando. Gente, a verdade é o seguinte: se você pode ter uma ideia milionária, mas se você não colocar essa ideia em prática, em ação, ela não vale um centavo. E o que eu quero te dizer com isso? Que às vezes os teus sonhos, o teu objetivo aí, ele, enfim, você pode querer absurdamente isso, mas se você não se mover para conquistar isso, isso nunca será seu, isso nunca vai ser um sonho realizado na sua vida. E o que tem de gente que procrastina, que vai deixando a vida passar, deixando a vida levar de qualquer jeito, sabe, você não vive aquilo que você deseja porque você fica naquela famosa frase, né, deixa a vida me levar. Mas até quando? Até quando você vai viver dessa forma? Até quando você vai aceitar ser refém das circunstâncias, ser refém do medo, ser refém da preguiça, da procrastinação? Até quando? Se você não se movimentar, se você não fazer por onde, a sua vida não vai para frente. Você não vai conquistar nada daquilo que você sonhou, daquilo que você diz querer. E olha só, eu vou te mostrar isso aqui, ó. Ontem eu peguei o meu passaporte. Esse passaporte aqui é o primeiro passo, tá? Por quê? Porque lá atrás, né, eu não tinha plano de sair do país, de conhecer outros países e tal. Eu queria muito viajar, mas dentro do Brasil, né? A minha cabeça ainda era muito limitada. Só que aí, de uns anos para cá, eu comecei a ter esse desejo de conhecer outros países, né? Despertou em mim o desejo de conhecer outros países, como Dubai, conhecer a Europa. Gente, a Europa eu sou apaixonada por alguns lugares assim que eu quero muito um dia ainda conhecer. E eu falei, poxa, se eu quero ir para esses lugares, eu vou ter que tirar o meu passaporte? Tenho viagem marcada? Não, não tenho nenhuma viagem marcada ainda, mas tenho as minhas pretensões. E por eu ter essas pretensões, eu preciso primeiro dar um primeiro passo, pegar o meu passaporte. Então você concorda que eu coloquei em movimento, ou seja, eu ouvi uma frase um dia que ela fala o seguinte: uma pessoa que diz, né, que quer muito ganhar na Mega Sena. Aí a outra vai e pergunta, né? Fica assim, a pessoa fala, nossa, meu Deus, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, eu queria tanto ficar milionária. E Deus olha lá de cima e fala para ela, mas você está jogando pelo menos? Você está apostando nisso? Entende? Porque tem muita gente que está desse jeito, que está falando assim, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ficar rico, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero viajar. Mas e o passo para isso? Você está dando? Você está agindo para ter isso na sua vida? Você está agindo para materializar essas coisas na sua vida? Ou será que você está esperando a sorte aparecer, a oportunidade aparecer na sua frente e você conseguir isso? Gente, é a maior bobeira que a gente faz, ficar refém da sorte. A sorte, ela chega, tá? A sorte, ela chega. Mas a oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com os que não estão preparados. Como assim, Kátia? Pode chegar a oportunidade que for na sua frente, ou seja, a sorte te trouxe uma bela oportunidade para a sua vida, está na sua frente.
Mas você está preparada? Você está pronta? Você está pronta para essa oportunidade? Percebe? Então você precisa se preparar, você precisa se colocar em movimento, em ação, você tem que sair desse medo, dessa prisão sem grade que é o medo, você precisa se colocar em movimento para conquistar aquilo que você tanto deseja, porque movimento gera movimento. Olha só, por exemplo, aqui ó, se você fala que você quer viajar, você quer conhecer um país, e vamos supor que você quer conhecer a Europa, né, vamos colocar aí. Eu quero ir para a Europa, Kátia, eu quero conhecer todos os lugares que eu conseguir na Europa, e aí você tem essa oportunidade. Vamos supor que você ganhe um sorteio. E aí? Só que esse sorteio, você precisa de poucos dias para se organizar para ir. Só que aí você não tem o passaporte. Percebe? Você ganhou a oportunidade, mas você não estava preparado para ela. Às vezes a sorte ela bate na nossa porta. A oportunidade chega na nossa frente, cara a cara, olho no olho, mas a gente não está preparado para ela. E é isso que eu estou te falando aqui nesse vídeo, cara. Sai da inércia, sai dessa procrastinação, dessa preguiça, desse medo. Aprenda a se colocar em movimento e entenda que fazer é muito mais importante do que fazer perfeitamente. Mesmo que você comece pequeno, comece com medo, comece errado, né, imperfeitamente ali, mas vai fazendo, se coloque em movimento, se coloque em ação. Se prepare para as oportunidades que você deseja atrair, porque quando você está preparado, essas oportunidades vão chegar e vão te pegar preparado para elas. A sorte, ela chega, né? Só que só aproveita quem está preparado, quem está atento, quem está disperso. E às vezes você está aí com tanto medo, com tanta preguiça, e você está achando que a sua vida vai mudar da noite para o dia. Não vai. Nunca muda da noite para o dia. Você precisa se movimentar para isso. E olha só, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, já quero te convidar para você fazer parte da nossa tribo. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, comenta aqui, ó, para eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Comenta aqui, eu decido fazer. Ou melhor, coloca assim, ó, eu decido agir. Coloca aí nos comentários, eu decido agir. Porque aí, quem tá chegando agora não vai entender nada, vai ter que assistir para saber o porquê que você falou isso, tá? E coloca aí para você ter esse compromisso com você mesmo de fazer acontecer, de fazer, independente se tá perfeito, mas você coloca na sua cabeça, fazer é muito mais importante do que fazer perfeito, ok? Então faça acontecer, faça a sua vida valer a pena, saia da inércia, da procrastinação, porque a oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo para com os que não estão preparados. E você que está preparado para as oportunidades que você quer atrair, você vai conseguir, mas quando você se colocar em ação, quando você entender que fazer é muito mais importante do que apenas ficar imaginando, pensando. Tem uma ideia boa, coloca em prática. Você só vai saber se essa ideia realmente é boa se você colocar ela em prática, tá? Aprenda a criar o hábito de agir mais e pensar menos, ok? Tem muita gente que pensa demais, mas não age. Uma vez até chegou uma pessoa para mim que ela estava querendo a minha mentoria, né? Porque ela estava assim se sentindo procrastinadora demais. Ela pensava demais, tinha várias ideias, mas ela não conseguia executar nada. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Falta de ação. Existem outros fatores que levam a pessoa a ficar procrastinando, né? Mas aí era preciso estudar melhor o caso dela, a parte, e analisar o perfil comportamental dela. Mas o ponto é, pensar demais e agir de menos é fracasso. Não dá nada. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se você não colocar ela em prática, não vai dar nada. Então, deixe apenas de querer, mas faça por onde. Se você quer muito algo, comece a agir para ter isso. Comece a dar os pequenos passos que você precisa, ok? Começa a fazer o que tem que ser feito para ter aquilo, certo? E vou deixar aqui um presente para você na descrição, né, nos comentários do vídeo aqui, para você adquirir o seu combo perfeito, aprender aí a ter novas fontes de renda, para poder financiar, né, os seus objetivos, os seus sonhos, e também
ter acesso ao Manual da Mulher Bem Resolvida e o Guia Atraindo o Relacionamento dos Sonhos, tá? Clica aí no link e adquira o seu. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.